Tá voando? Chegamos então à página 46, reflexão sobre o uso da língua. Continuamos aqui na apostila universitária. Oração sem sujeito. Lembrem-se, na última aula nós fizemos ali uma revisão dos tipos de sujeito. Agora nós vamos ver então a oração sem sujeito, porque isso também pode acontecer. Olha lá, número 1. Vamos retomar o primeiro verso do texto. Em verdade, temos medo. Que tipo de sujeito encontramos nesse caso? Pessoal, então você vai analisar aqui o verbo. Em verdade, temos medo. Quem tem medo? Veja, aqui a gente tem, vou falar para vocês porque senão talvez vocês não consigam identificar ou tenham uma certa dificuldade. Temos medo. Temos, só pode ser quem pela terminação do verbo? O nós. E o nós está oculto, ele está na verdade, na desinência, na terminação do verbo. Então, nós temos um sujeito desinencial. Na questão 2, você vai precisar prestar muita atenção, porque a apostila fez uma confusão aqui, tá, pessoal? Veja, olha, que estrofe do poema é toda construída com orações em que o sujeito é desinencial. Transcreva, ou seja, tire lá do texto e coloque aqui. Esse trecho do poema que está aqui do ladinho, não tem nada a ver com essa questão, tá, pessoal? Na verdade, esse trecho aqui do poema, depois eu vou mandar separado para vocês, ele é da questão 3. Então, vocês, por favor, desconsiderem esse trecho, tá? E vocês vão considerar, na verdade, para responder a questão 2, o poema todo, certinho? Então, é só você voltar lá no poema e encontrar o trecho, a estrofe em que as orações são todas lá construídas com o sujeito desinencial, ou seja, aquele sujeito que está oculto, que somente posso perceber pela terminação do verbo. Belezinha? Vamos para a próxima página. Aqui sim, pessoal, é que deveria ter sido colocado aquele trecho que está na outra página, tá bom? Às vezes acontecem esses erros, né? Infelizmente aí na hora da impressão ou na hora da revisão do material, tá bom? Bom, 3. Retome as seguintes estrofes, prestando atenção nos trechos em destaque. Então, agora sim você olha para o trechinho da página anterior. Localize o sujeito nos seguintes casos relacionados abaixo. Naquele trechinho que diz assim: chovia, ventava, fazia frio em São Paulo, nevava. Olha lá a questão. Tem algum sujeito aí, pessoal? Pense bem. Em que casos não foi possível identificar o sujeito? Por que você acha que isso aconteceu? Na verdade, aqui, pessoal, eu vou também de novo falar para vocês aí a resposta, porque senão talvez vocês fiquem um pouco perdidos. Aqui, na verdade, nós não temos sujeito em nenhum desses verbos, em nenhuma dessas frases, tá bom? Nenhum desses casos aí é possível identificar o sujeito. Por quê? Porque não tem sujeito. E aqui embaixo vem a explicação, ó. Quando o verbo expressa uma informação que não pode ser atribuída a nenhum ser, dizemos que se trata de um verbo impessoal. Nesses casos, temos uma oração sem sujeito, formada apenas pelo predicado. Aqui, pessoal, a gente não tem nenhum ser praticando nenhuma ação. Veja, essas ações que temos aqui em cima são ações que, na verdade, a natureza produz, tá? Então, olha a explicaçãozinha aqui, ó. Os seguintes verbos são impessoais e formam oração sem sujeito. Olha lá, primeiro caso, são os verbos que indicam fenômeno da natureza, ou seja, coisas que a natureza produz. Chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, etc. Olha o exemplo lá, nevava. Então, você vai lembrar aí, vai guardar na sua cabeça o seguinte: verbo de fenômeno da natureza não tem sujeito, belezinha? Oração sem sujeito. B. Os verbos fazer, estar, haver e ser nas orações que se relacionam com expressões de tempo ou fenômeno natural. Mesma coisa aqui, pessoal. Quando você tiver esses verbos aí, fazer, estar, haver e ser, só que relacionados a coisas que a natureza produz, novamente você não vai ter oração com sujeito, vai ser oração sem sujeito. Olha os exemplos aí. Fazia frio em São Paulo. Faz tempo que não o vejo. Há muitos anos não viajo. Era tarde, são 3 horas da tarde. Todas essas orações são orações
sem sujeito por conta dos verbos aí, beleza? E C, o último caso, verbo haver, quando exprime acontecimento ou existência. Olha lá, há as árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes. Então, aqui também, ó, haver, quando ele está expressando aí existência, certinho, pessoal? Então, são esses os casos em que nós temos oração sem sujeito. Super importante esse conteúdo, tá? Vou parar por aqui o vídeo, vocês aguardam aí, por favor.